Bora, galera! Estamos aqui mais uma vez no canal da Sabedoria. Pessoal, hoje eu preparei, né, um material para vocês aí com todo amor e carinho, viu? Um material que, ó, extraordinário, um material muito bom, pessoal, né? Pessoal, você que está aqui, né, dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe, né, que principalmente esse conteúdo vai ter muita gente precisando dele, viu? Muita gente precisando desse conteúdo, é um conteúdo muito bom, né, desenvolvimento pessoal, né? Vai ter aqui muitas ideias que pode ter certeza que tem gente precisando desse conteúdo, viu? Então você compartilhe, né, para que pessoas possam ser transformadas por essa palavra. Valeu, pessoal. Vamos lá. Pessoal, qual é o tema de hoje? Em que você tem gastado seu tempo, né? Em que você tem gastado seu tempo, né? Aí eu vou começar com uma pergunta, viu, pessoal? Devemos abandonar muitas coisas de que somos dependentes ou não, né? Devemos abandonar muitas coisas do que nós somos dependentes ou não, né? Pessoal, eu acho assim, qual é o bem maior que a gente tem hoje? O bem maior que a gente tem hoje, pessoal, é o nosso tempo. Quando a gente tem a família, né? Tem a casa, muitas vezes paga aluguel, né? A gente sabe que é difícil, velho, a gente dividir o tempo. O tempo da gente normalmente é esgotado. E às vezes o tempinho que a gente tem, né? Ao invés da gente praticar para poder prosperar, para poder ter uma vida melhor, a gente cai de cara nos vícios, né? Então, assim, em que você está gastando seu tempo, né? Então, pessoal, é o seguinte: muitas pessoas fazem o seguinte, ao invés de prosperar, fazer cursos, né, mentorias para poder prosperar na vida, o que é que eles fazem? Ele cai nos vícios, né? Vício de bebida, vício de drogas, né? Vício da sexualidade, né? Pornografia, né? Vive o dia todo no celular, não tem tempo para nada, vê mesmo mundo de conteúdo, né? Que não vai edificar em nada. A realidade hoje é essa. As pessoas não têm mais tempo de qualidade. As pessoas não procuram tempo para poder se especializar, né? Um autoconhecimento, né? Aí eu venho outra pergunta. E por que não fazem isso? Por que ele não se liberta desses vícios? Né? Por que ele não se liberta desses vícios? Aí vem a resposta. Porque eles consideram como boa. Né? Tudo aquilo, ninguém faz nada que não seja bom. Tipo, tá no celular é bom, você tá no celular de dopamina, né? Mesmo de piada, às vezes você fez no celular, coisas que não levam você a nada, mas é bom. Não leva você a nada, mas te causa uma momentânea alegria e passageira alegria. Não te leva a nada, mas naquela horinha ali te causa uma, uma alegria, né? Um bem-estar. É isso. Por quê? Porque a gente considera como boa. Por que a gente não deixa de beber? Porque a gente considera a bebida como bom. Sair, farrar, chegar em casa bêbado. Né? No outro dia a gente ressaca, aí vem o arrependimento. Mas a gente considera como bom. Né? E a armadilha, pessoal, tá aí. A armadilha dos vícios é justamente isso. É você visualizar e ver que, não, isso aí para mim é bom. Isso aí para mim é uma farra. Isso aí para mim eu tô me divertindo. Né? Quando na verdade você está o quê? Você está deixando de fazer uma coisa aqui, uma mentoria, você está deixando de ler um bom livro, você está deixando de pensar como é que eu vou abrir uma boa empresa, como é que eu vou prosperar, né? Quando e o que acontece? E quanto mais você é escravo da bebida, da droga, mais você vai ter menos resistência e resiliência para prosperar, né? A gente vê aí as pessoas começam bebendo, andando de carro, tal, daqui a pouco compram moto, daqui a pouco estão de bicicleta, daqui a pouco estão de pé, né? Daqui a pouco estão aí nas calçadas, dormindo na calçada, né? Ao relento. Você vê, né? Que o vício ele começa de uma forma que você acredita que está fazendo certo, mas quando na realidade você está com uma visão distorcida do que é bom para você, né? Do que vai te fazer feliz, do que vai fazer você e sua família feliz, né, pessoal? Aí eu fiz essa pergunta, por que, né, que o pessoal se vicia? Porque ele considera elas como boa. Então a gente tem que ter muito cuidado, pessoal. A gente tem que ter muito cuidado no que aonde a gente entra, o que a gente vai fazer, né? E sempre fazer as perguntas. Isso aí vai ser uma coisa que é só hoje, né? Eu vou ter um benefício hoje ou eu vou ter frutos por muito tempo, né? Porque normalmente as coisas que você faz agora já tem um benefício
são coisas voláteis, são coisas que não vai levar a gente a nada. Então a gente tem que estar sempre atento, né, e fazer perguntas, né? O que é que isso, aonde eu vou chegar fazendo isso, né? Aonde eu vou chegar? Né? A gente tem que estar sempre fazendo pergunta, para que a gente não caia nesses vícios, né, e não prospere, né? Não, né? Muitas vezes a gente deixa de cuidar da nossa esposa, dos nossos filhos, do nosso lar, para viver na rua bebendo, usando drogas, né? Aí você olha, na cabeça da pessoa, ele está fazendo certo. Porque ele trabalha o dia todo e a final de semana tem que beber, tem que se drogar, tem que fazer, né, tudo que não presta. Então o que acontece? Quando na verdade a sua real felicidade está em casa. Cuidar da esposa, cuidar do filho, né? Programar toda uma semana, né? Sair com a esposa, sair com o filho. Por quê? Porque se a gente, muitas vezes a gente abandona, a gente não considera quem realmente gosta da gente, né? Às vezes a gente trata a nossa esposa de todo jeito, trata nossos filhos de todo jeito, mas quando é na rua, a gente trata as pessoas, né? Quem nunca viu na rua, quem nunca viu aquela pessoa, né? Que cara gente boa, cara legal da porra aí, de conviver, tudo, né? Quando o cara chega em casa, o cara maltrata a esposa, maltrata a filha, né? Não assume a responsabilidade do lar, né? É isso que a gente vê. Então, pessoal, que a gente esteja atento para a gente não cair nessas armadilhas, viu? Né? Aí tem uma outra pergunta, viu, pessoal? O que acontece quando não eliminamos esses maus vícios? O que acontece? Qual é a consequência disso, né? Então é justamente isso. Nós perdemos a de capacidade de força para prosperar. Quanto mais a gente entra no mau vício, né, menos a gente prospera. Quanto mais a gente se prostitui, quanto mais a gente entra na bandidagem, bandidagem não, quanto mais a gente entra no mau vício, né, menos a gente prospera, né, menos a gente não vê como é que se diz, a gente não vê uma alegria, a gente não tem uma alegria interna, né, porque a gente é meio que ingrato, né, a gratidão é só levar a gente pro buraco, porque a esposa é que lava a roupa da gente, cuida da casa da gente, cuida dos nossos filhos. E a gente, às vezes, de cuidar dela, né, a gente vai cuidar do povo de fora. Então, a gratidão só leva a gente pro buraco, velho. Ingratidão pro buraco. Então, assim, quando a gente cai na ingratidão, a gente perde a energia, a gente perde força. Né? E quando a gente perde força, a gente não prospera. A verdade é essa. Não prospera, pô. Né? A gente não prospera. Né? A gente fica refém desse ciclo que é sem futuro e não leva a gente a nada. A verdade é essa. Né? A gente perde também, pessoal, a nossa essência. Né? Primeiro aqui eu botei, a gente perde, né? A gente perde a força. Aquilo que deixa nós inabalável, a gente perde quando a gente é ingrato com nossa família. Né? E a gente perde também, pessoal, eu botei aqui, ó, a nossa essência. Né? A gente deixa de ser quem a gente é. Quando a gente deixa de ser quem a gente perde tudo. Muitas vezes a gente perde a família, a gente perde tudo, vai pra sarjeta. E depois o pessoal vai olhar para você e vai dizer quem era esse homem. Não conhece mais. Por quê? Porque ele perdeu a sua essência. Né? Ele não teve gratidão pela família ou por alguém. Né? O pessoal vai olhar para ele e vão dizer, rapaz, esse cara, nem conheço mais esse cara. Né? E ele olha para ele e nem ele mesmo se conhece. Né, pessoal? A gente tem que ter muito cuidado para a gente não cair nesse vício. Né? Esse vício aí, a gente tem que estar sempre atento, né? Sempre sendo grato, principalmente com a nossa família ali, com quem, na hora que a gente cai, que está ali perto da gente. Né? A gente perde a nossa essência. E também, pessoal, eu preparei outra aqui. A gente pode até ter a sensação de controle, né? Mas, na verdade, a gente está sendo controlado. Né? Quando a gente está nesses vícios que nos encarcera, né? Que nos deixa na sarjeta, a gente tem aquela sensação de controle. Aquela sensação que quem manda é eu, tal, né? Mas quando, na verdade, a gente está sendo controlado. E a gente só percebe isso quando a gente está na sarjeta. Pois é isso aí, pessoal. É isso aí que eu queria passar para vocês. Que a gente se atente, que a gente tenha muito cuidado para a gente não pegar o nosso tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem, o tempo. Né? E a gente possa colocar o nosso tempo em coisas que vai nos edificar, vai edificar nossa família, vai fazer com que a gente saia do deserto e vá para uma terra que tenha muito pão, que nem diz a Bíblia, né? Que maneje leite e mel. Né? A gente
sempre se atentar com a gratidão, né? Sempre ser grato, sempre se faz as coisas certas, independente do que for, do cenário que acontecer, né? Que a gente possa ser grato, que a gente possa entender que a gente é o que é, porque a gente é o que é porque alguém fez algo por a gente, né? Nossa mãe, nossa esposa, nosso filho, né? Que a gente use essa tríade, Deus, eu e família, né? Você pode até perguntar, por que primeiro você? Porque Deus e abaixo você. Porque se você não estiver bem, se você não for uma pessoa grata, se você não for uma pessoa que tenha princípios arraigados em seu interior, você vai ceder às pressões externas. A gente tem que ter sempre gratidão e tem que estar sempre espiritualizado. Porque é na palavra de Deus que a gente vai estar forte. Na palavra de Deus que a gente não vai ceder às tentações externas. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe cada um de vocês. E tá aí mais uma dica de sabedoria. Valeu, pessoal.